Na semana em que o foco das atenções na Câmara estará na Comissão de Constituição e Justiça para análise da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, nós vamos ver como vão ficar as votações no plenário da Câmara. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes para falar um pouco sobre a perspectiva da semana. Dini, boa noite. Teremos votação essa semana no plenário da Câmara? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, Jaciene, o que está previsto, de fato, é um embate muito forte entre os oposicionistas e os governistas. Tudo por causa da denúncia de corrupção passiva envolvendo o presidente da República, Michel Temer. Como você mesmo falou, né, o foco vai estar lá na Comissão de Constituição e Justiça, mas no plenário o embate deve ser entre os parlamentares que querem paralisar as votações, porque alegam que o governo atual não tem mais legitimidade para tocar a pauta de votações por aqui, enfim, que esses são os partidos de oposição, e os partidos governistas que dizem o seguinte: olha, o Brasil não pode parar, a crise política não pode parar os interesses da nação e por isso deve-se continuar as votações aqui no plenário da Câmara. Eu separei duas sonoras, ou seja, duas falas de deputados aqui da Câmara que ilustram bem esse momento aqui, de acordo com os partidos. Vamos dar uma olhadinha. Qualquer matéria que tiver nesse momento, ela será menor diante da crise que está colocada ali. Nós temos algumas medidas provisórias, obviamente que se tiver alguma medida provisória perto do vencimento e que for de interesse nacional, deverá ser votado no plenário. Mas nós da oposição já decidimos pela obstrução total, porque nós não podemos garantir um ar de normalidade, não podemos dar um ar de normalidade no Congresso Nacional diante da gravidade desse crime cometido pelo presidente da República. Logicamente, a agenda das investigações, da Lava Jato, a denúncia, elas ganham um relevo nesse momento, mas elas não podem paralisar também a agenda das votações. O Brasil precisa reencontrar o rumo do desenvolvimento, voltar a crescer e recuperar os empregos perdidos. E essa é uma tarefa que cabe ao Congresso Nacional, tocar essa agenda econômica importante para o Brasil. Esperamos que medidas provisórias que estão trancando a pauta e alguns projetos que falem da agenda econômica do Brasil, situações que envolvam segurança pública, como o enfrentamento ao problema do contrabando e do roubo de carga, são projetos que podem estar na pauta da semana que vem. Pois é, Dini, a gente viu aí o esforço da base de apoio ao governo de separar aí a crise política, essa questão das investigações, das votações no plenário, né? Vamos falar um pouquinho da pauta que a base de apoio aí está defendendo? Então, se for votado alguma coisa, né, se for conseguida essa mobilização no plenário da Câmara, a prioridade vai ser para as medidas provisórias. Elas têm aí um prazo de 1 mês para vencer e já são 5 que aguardam a apreciação do plenário aqui da Câmara. Eu preparei um esqueminha só para a gente já ir se guiando, porque eu vou explicar um pouquinho, bem rapidinho, cada uma delas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A primeira é a medida provisória 770, que trata de descontos para o setor cinematográfico, né? Fala aí dos benefícios fiscais para essa indústria do cinema. Ele já vale desde 2002, é o Recine, tá? Que se chama Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica. Esse benefício fiscal, ele já vale desde 2002. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 3 mil cinemas e 1.000 salas de cinema foram construídas desde que começou a valer o Recine. Ou seja, é um desconto considerado bastante importante para essa indústria e que está possibilitando a construção de salas de cinema mais para o interior do país. Essa é a intenção. A prorrogação é para que valha até 2019. A outra medida provisória é a 771, ela cria uma nova autarquia federal para cuidar do legado olímpico e paraolímpico. Ela vai substituir a autoridade olímpica, que é a autoridade que está valendo, é o órgão que está valendo até então, e ela tem uma estrutura um pouco menor. Então o governo alega que é o seguinte, vai cuidar de todo esse legado aí e vai trazer economia, porque como tem uma estrutura menor, vai ser mais econômico. A próxima medida provisória, que é a 772, ela aumenta a multa para os frigoríficos que não cumprirem as leis de inspeção sanitária. Essa medida provisória, ela veio logo depois daquela operação, a Operação Carne e Faca da Polícia Federal, que constatou que fraudes aí nesse sistema
possibilitavam que carnes não dentro dos padrões viessem a estar no mercado. Comercializadas, né? Exato. Então, ela aumenta de 15 mil para 500 mil o valor da multa máxima. Então, ela está aí tramitando, ela está esperando ainda ser lida pelo plenário da Câmara. Ela ainda não está na pauta oficial, mas ela já foi aprovada na comissão especial, ou seja, já está liberada para ser votada aqui na Câmara. A MP 773, ela permite que o dinheiro usado, o dinheiro da repatriação, não sei se você lembra, no ano passado, o dinheiro que os brasileiros mantinham no exterior e que foi permitido trazer de volta esse dinheiro, legalizar esse dinheiro, parte do que foi arrecadado aí com as multas foi passado para as prefeituras. Então, permite que os prefeitos e os governadores que não conseguiram atingir o mínimo a ser aplicado em educação, que é o mínimo constitucional, no caso dos municípios é 25% do que eles recebem, eles têm que aplicar em educação. Quem não cumpriu esse índice vai poder usar esse dinheirinho a mais que eles receberam no ano passado para fazer essa compensação e não entrar aí na lei de improbidade, né? E a MP 775, ela muda as garantias de operações financeiras. Aí é uma questão meio técnica e para o governo é o seguinte, eles dizem que isso aí vai melhorar, facilitar a oferta de crédito para pequenas e médias empresas. Ela exige a constituição de gravames e ônus. Então, quem não está muito familiarizado com o mercado financeiro não vai conhecer isso muito bem, mas o governo alega que isso daí pode facilitar o crédito, então, para as pequenas e médias empresas.